Olá, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Mariane Berger. Nesta aula, nós vamos falar sobre plantas que podemos cultivar em uma horta e que podemos utilizar para temperos, como, por exemplo, temperar a nossa salada, a nossa comida. Então, nós vamos falar melhor sobre essas plantas ao longo desta aula. Nós já falamos sobre o tema horta em outras aulas. Vamos recapitular um pouco do que falamos? Na aula 11, nós falamos sobre horta em pequeno espaço. Então, que plantas podemos cultivar em uma horta em pequeno espaço, como, por exemplo, um apartamento? Na aula 19, nós falamos sobre horta no inverno. Então, que plantas que podemos cultivar em uma horta nos meses mais frios do ano? Nesta aula, o foco é um pouquinho diferente. Então, nós vamos falar sobre o que podemos cultivar em uma horta com a finalidade de servir para temperos, como, por exemplo, temperar a nossa comida, a nossa salada. Então, é uma aula com um foco um pouco diferente daquelas duas aulas. Quantas plantas utilizadas para temperos vocês conhecem? Orégano, manjericão, salsa, enfim, tem uma variedade de plantas que podem ser utilizadas para temperos. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Vamos então falar sobre algumas plantas que podemos cultivar em uma horta e utilizar para temperos. Uma planta que podemos utilizar para tempero é o manjericão. Nós já falamos do manjericão em outras aulas. É uma planta cultivada desde a antiguidade e pode ser utilizada no preparo de molhos e também para acompanhar o tomate. Temos também a cebolinha. A cebolinha, como já dissemos em uma outra aula, tem o formato cilíndrico e é uma planta que gosta de sol. Ela pode ser utilizada para temperar saladas e pratos quentes como o feijão. Uma planta que podemos cultivar em uma horta com a finalidade de ser utilizada para tempero é o orégano. Já falamos do orégano em uma outra aula, então podemos utilizar o orégano no preparo de molhos para temperar a salada. Também podemos cultivar a salsa. A salsa é de fácil cultivo e dá para cultivar em pequenos espaços. E a salsa pode ser utilizada para temperar vários tipos de pratos, como por exemplo as saladas. Podemos cultivar em uma horta com essa finalidade de ser utilizada para temperos o alecrim. Nós já falamos sobre o alecrim em uma outra aula. Ele pode ser utilizado para temperar batatas e também no preparo de tortas. Nós vamos iniciar o plantio de duas plantas que podemos cultivar em uma horta com a finalidade de ser utilizada para tempero. Então, as plantas que vamos utilizar aqui é o manjericão e o orégano. Então, para fazer o plantio, eu vou utilizar a sementeira e o vaso. Uma das plantas eu vou fazer na sementeira e a outra planta eu vou fazer o plantio no vaso. Então, eu vou apresentar aqui os materiais que vamos utilizar nesta aula. Então, eu apresento as duas sementes do manjericão e do orégano. Então, aqui vai uma dica: sempre que for utilizar a semente, você conferir a data de validade que está sempre no verso. Então, apresento também a argila expandida. A argila expandida vai no fundo do vaso e ela faz a função da drenagem. Aqui a terra adubada. Então, essa terra ela é proveniente dos talos e dos restos da cozinha. Então, eu vou utilizar essa terra que veio dos talos para colocar aqui no vaso. Aqui a sementeira, então é aquela forma de gelo que você não utiliza mais. Já para adiantar, eu já coloquei terra em todos os espaços. Aqui a pá.
Aqui a manta de drenagem. E aqui o vaso. Então é o vaso com furo no fundo para que possa passar o excesso da água. Vamos então começar o plantio? Eu vou iniciar o primeiro plantio utilizando a sementeira e a semente do manjericão. Então eu vou deixar um pouquinho a terra para usar daqui a pouco. E agora nós vamos utilizar a semente do manjericão. Então só reforçando, a sementeira é aquela forma de gelo que você não utiliza mais. E eu já coloquei terra em todos esses espaços. Então sobre cada um desses espaços eu vou colocar a semente do manjericão. A semente do manjericão ela é pequena, então é um pouquinho difícil de mostrar aqui para vocês. Mas vocês podem pegar a semente e colocar um pouquinho em cada espaço. Então eu vou fazer isso com todos esses espaços. Depois que colocar a semente do manjericão, aí eu vou cobrir com uma pequena camada de terra cada um desses espaços, desses quadrados. Então você pode ir colocando, já tá aqui na metade, né? Tô só reforçando que a semente do manjericão ela é pequena, então é um pouquinho difícil de mostrar para vocês aqui. Já está no fim. Pronto, essa parte acabou. Agora a próxima parte é colocar uma camada de terra sobre as sementes e aguardar o resultado. Então agora eu pego a terra e vou colocar sobre cada um desses quadrados, esses espaços. Então você pode começar a colocar. Demora um pouco, mas é importante colocar terra em todos esses espaços. E depois que colocar, você pode regar, mas é bem pouca quantidade. Então, já tá quase chegando na metade. Se você tiver um espaço na sua casa que tenha sol, você pode deixar no sol, que sempre ajuda na germinação, né? E sempre que você sentir que o solo tá seco, pode dar uma regada também. Já está acabando essa fase. Então esse é o plantio em sementeira, né? É uma das formas de plantio que pode ser utilizada. Pronto, o plantio está finalizado. Então, você pode dar uma regada sem excesso e também pode deixar no sol. Nós vamos agora fazer o plantio do orégano no vaso. Então, reforçando, é importante um vaso com furo no fundo, porque se houver excesso na rega, a água passa pelo furo.
Então, para começar, a gente coloca a argila expandida, que aqui essa é a argila expandida, no fundo do vaso. Então, coloca até cobrir todo o fundo do vaso. Então, conforme mostra aqui, já cobriu todo o fundo do vaso. A próxima etapa, quem quiser, né, opcional, pode colocar a manta de drenagem. Ela sempre ajuda para reter nutrientes. Então, já foi colocada a manta de drenagem. Agora, a próxima etapa vai ser colocar a terra adubada. Lembrando que essa terra adubada é uma terra proveniente dos talos. Então, é uma terra que foi reaproveitada, né? Então, seria aquele lixo da cozinha que iria para o lixo comum. Então, eu vou começar a colocar a terra. Então, você pode colocar a terra até mais ou menos aqui. Então, só reforçando, essa é uma terra proveniente dos talos. Você também pode utilizar o humus proveniente do miocário, que foi tema de uma das aulas. Então, já está chegando no fim. A próxima etapa vai ser colocar a semente do orégano e cobrir com uma fina camada de terra. Agora, a próxima etapa é colocar a semente do orégano. Então, a semente do orégano, assim como a do manjericão, ela é bem pequena, também é difícil de mostrar. Mas pode pegar algumas sementes de orégano e jogar aqui sobre a terra. Então, pode pegar mais um pouco e jogar. Você pode jogar várias delas. E à medida que germinar, aí você pode passar para um outro vaso, se você preferir. Então, colocada a semente, a etapa final é cobrir com uma camada de terra, bem pouco. Então, pronto, está finalizado o plantio. Então, aqui temos o resultado dos 2 plantios feitos nesta aula. Para uma melhor organização, você pode, com o auxílio de uma fita crepe, identificar as sementes que estão no vaso. As plantas que comentamos têm a vantagem de poderem ser cultivadas em pequenos espaços e de serem facilmente cultivadas. É sempre importante deixar em um local que tenha sol, regar com certa frequência e manter as plantas adubadas. Nesta aula, falamos sobre plantas que podemos cultivar em uma horta com a finalidade de ser utilizada para temperos. Então, falamos de plantas como manjericão, salsa, orégano, enfim, tem uma variedade de plantas que podem ser utilizadas para esta finalidade. Também vimos que é possível germinar a semente dessas plantas através da sementeira e do cultivo no vaso. Então, só para reforçar, é importante, quando a semente germinar, deixar em um local que tenha sol e regar com certa frequência. Um abraço e até uma próxima aula.